eu queria trazer um pouco da reflexão dessa coisa do emagrecimento a qualquer custo, que tá voltando como muito pela fala e propaganda de influenciadores, né, influenciadoras também, que sempre, muitas inclusive, defenderam já esse movimento que você falou, né, do body positive, do corpo livre, de corpos gordos, enfim. E elas também, em alguma medida, algumas se tornaram também garotos ou garotas propaganda do Ozempic, né, da semaglutida. Exatamente. E você, na sua coluna, fala da própria Oprah, que é um fenômeno e tem um potencial de conversar com milhões de pessoas no mundo todo. Então, como é que você tem observado esse movimento? Porque existe esse argumento de saúde sempre por trás, quando a gente fala de corpos gordos, né? Como se fosse uma preocupação com o bem-estar. Como é que isso tem voltado a ocupar esses espaços? Porque a gente teve um movimento muito grande de aceitação e de body positive, e agora parece que, não sei se a gente está retrocedendo de fato, mas algumas pessoas que estavam ocupando esse espaço também agora estão voltando a voltar esse olhar para o emagrecimento, né? Então isso é muito preocupante, porque a gente tá voltando, pelo menos nas redes sociais, a ter esse estímulo de corpos magros Muito o tempo inteiro, né? É uma Muito pressão magros. muito grande da sociedade. Praticamente esqueléticos, né? Gabi, acho que são alguns fatores, né? Então, aliás, eu até recuperei aqui, a gente estava falando, né? O princípio ativo, a semaglutida, ela sintetiza o hormônio GLP-1, que é o que reduz o açúcar no sangue e tá na composição desses medicamentos, né? Que são usados para pessoas que têm diabetes. Então, vamos lá, pegando a Oprah, né? A Oprah, a gente acompanha a carreira da Oprah há muitos anos na televisão, e ela sempre teve essa coisa de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, até que ela e eu acho que, e por que a gente, né, tem essa, a gente vive numa sociedade patriarcal que estabeleceu que os corpos das mulheres, estabeleceu uma vigilância nos corpos das mulheres, né? E essa vigilância isso é muito interessante, assim, a gente poderia ficar horas falando sobre isso aqui, mas passa um pouco por um momento ali. O que acontece, né? Nos anos 50, né, esse movimento do patriarcado, tinha ali a coisa da mulher, era a dona de casa, né, que cuidava da família, dos filhos e pensava no bem-estar e tal. Quando as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar, para, né, conquistar a sua independência financeira, e esse modelo ficou ultrapassado, precisava se criar um novo modelo ideal de mulher. E o novo modelo ideal de mulher está ligado a ter um corpo magro. A ter um corpo não só magro, mas perfeito, malhado. E aí a isso foram se acrescentando... O shape slim hoje, o shape, dizem, exato. Né, que está na moda, gente. Exatamente, a barriga chapada, né? Então, assim, você ser uma mulher de sucesso também é você ter, um pouco o mérito de você ter o corpo, né, perfeito. E isso foi... né? Como é que isso se reflete? Se reflete nas revistas femininas, colocando mulheres muito magras, fazendo muitas matérias sobre emagrecimento. Então, assim, é uma virada, né? Deixa de ser o comportamento, né? A bela recatada do lar, passa a ser a empoderada, sexy, magra, né? Então, é uma virada na imagem que a mulher tem que ter. Dentro dessa, aí vão acrescentando as camadas, né? Então, ela é magra e ela também, de repente, passa uma década, ela também tem que ter o peito, ela tem que ser magra e tem que ter o peito grande. Aí e depois... agora não, né? Agora tá agora tendo o mais o peito movimento do explante do silicone. do explante do também porque silicone. tem que aparentar ser mais Sim. magra, né? Por outro lado, você tem que ter a boca, né? Você tem que ter o lábio grosso, você tem que ter a maçã do rosto saltada, você tem que ter os cílios, você tem que ter a sobrancelha, enfim, acaba ficando todo mundo igual, né? Então, é muito difícil, e aí eu vou de novo jogar aqui no Mamilos, porque a nutricionista que falou com eles, que eu vou até recuperar o nome dela que eu achei, é a Maria Alvim, que é essa pesquisadora integrante do Nupens e do estudo Nutrinet Brasil. Eu achei maravilhosa a maneira como ela se apresentou, e se eu fosse me apresentar aqui hoje, eu me apresentaria da mesma maneira. Eu sou uma mulher que está sob a pressão estética, porque eu também estou sob a pressão estética. Eu também me olho no espelho às vezes e falo, essa barriga, ou isso aqui fora do lugar. E eu sou
uma pessoa magra, que sempre foi magra, né? Então você imagina para uma mulher que está na televisão, como a Oprah, né, que tem ali, para mulheres que estão na televisão, né, que são cobradas, elas não podem envelhecer, elas não podem ter ruga, elas não podem ser gorda, elas têm que ter ali um modelo X, existe o padrão televisão, que hoje a gente vê muita mudança, aqui no Brasil eu ainda não vejo muita mudança, mas você vê muita mudança, por exemplo, quando você assiste uma TV como a Al Jazeera, você já vê muitos rostos diferentes, então você tem o rosto da mulher africana, tem o rosto da mulher marroquina, tem o rosto da mulher indiana e tal. Aqui a gente ainda é muito padronizado. Para ter mulher negra, né, num país de maioria negra como o Brasil, para ter mulheres negras na televisão, foi uma luta, né? Imagina para ter mulheres gordas. Então, existe isso. E aí o que aconteceu no caso da Oprah foi o seguinte: a gente viu nos últimos anos, né, lá em Hollywood, lá é usado o Wegovy, né, que é considerado ele até tem um nome popular de Ozempic dos milionários, porque é caríssimo fazer um tratamento com Wegovy, ele custa acho que $5.000 por mês fazer o tratamento com Wegovy e tal, e diz que é a droga usada pelos hollywoodianos. Então você viu agora, né, na cerimônia do Oscar, que a gente estava comentando aqui antes de falar, várias atrizes e atores, assim, magérrimos, né? Magérrimos. Que é impactante, né? É Porque muito a gente até impactante. falou, né? De um deles que ele aparecia na TV, nos filmes, e ele não tinha esse padrão. Exatamente. Vou até recuperar aqui, né? O Jesse Plemons, que é um ator, ele é o ator que estrelou a última temporada de Fargo, casado com a Kirsten Dunst, e estrelou Assassino da Lua das Flores, entre outros filmes. Pra mim, é muito chocante, assim. Mas o que acontece? Esse pessoal todo, em geral, eles não falam do corpo, né? Existe uma coisa, assim, de famosos não falarem do corpo e tal, e aí eu acho que até tem um pouco de responsabilidade deles, né, de não falar mesmo de tantos quilos eu perdi, porque eles influenciam muitas pessoas, né? Mas a Oprah, o ano passado, quando ela apareceu muito mais magra, ela assumiu, ela falou, ela não disse qual é a marca, né, da droga para emagrecer que ela estava usando, mas ela assumiu. E aí, ela transformou isso num programa de televisão. Então ela fez um especial com a ABC Network, que também foi exibido pela Hulu, que chama Shame, Blame and the Weight Loss Revolution, que em tradução livre seria Vergonha, Culpa e a Revolução da Perda de Peso, no qual ela entrevista vários médicos e várias pessoas para falar justamente sobre o que seria essa revolução do emagrecimento, que é o uso dessas drogas todas, né? E aí o que acontece? Quando você vê, e aí também vou usar aqui, a fonte foi a revista Time, quem fez uma reportagem sobre isso, e a revista Time conta ali que a Oprah, inclusive, ela participava do conselho de algumas entidades que tratavam de obesidade, e ela saiu desses conselhos, porque ela aderiu ao uso e tal. Então, agora é assim, a Oprah, eu não sei se a Oprah é uma mulher obesa ou não, né, ela nunca detalhou, assim, se foi por conta de problema de saúde e tal, mas ela é um modelo para muitas mulheres. Exatamente. Entendeu? Então, quando uma mulher como a Oprah adere, né, e coloca, a revolução porque realmente a obesidade, como a gente falou, envolve muitos fatores. Então, não é assim, né, a Oprah fala, eu me sentia culpada, né, e aí por causa, isso é a vergonha e a culpa do título do programa, eu me sentia culpada, eu tinha vergonha porque eu achava que era só fechar a boca, parar de comer e emagrecer. E, na verdade, quando ela começou a usar, não é. Porque a gente sabe que, né, existem muitos outros fatores ali. E o que essas drogas fazem é dar essa sensação de saciedade que você diminui, né, tira o apetite e você vai emagrecendo, né? Só que aí você coloca, né, tudo bem, né, para pessoas que estão acima do peso, ou têm problemas de saúde, ou têm obesidade e precisam emagrecer, que importante, que revolução realmente que exista esse tipo de droga. Só que são poucas as pessoas, né, Gabi? Ainda não é um programa público, Exatamente. entendeu? O SUS não é um programa que está no SUS, entendeu? Então, talvez, né, quando o SUS adotar um tipo de tratamento como esse e tal, né? Então, isso é um fator. E o outro fator é que qualquer pessoa que está um pouquinho acima do peso, tá ali 5 quilos acima do peso, ou 10 quilos acima do peso, passa a usar essas drogas e perde muito, 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 muito peso, e aí a gente restabelece um padrão de magreza extrema que a gente viu no tapete do Oscar. A gente está acompanhando nas passarelas dos desfiles de moda. Como Voltamos. era nos anos 2000, né? Exatamente, como era nos anos 2000. É o padrão esquelético.